Olá amigos, este é o Repórter Antiquário, um serviço público da Restauradora Antiquária. Ao tempo que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema dessa semana será a telenovela da TV Globo, Véu de Noiva. Se gostar dos temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quer acompanhar? Após a vinheta. A telenovela Véu de Noiva foi produzida pela TV Globo e foi exibida durante o período do dia 14 de outubro do ano de 1969 ao dia 6 de junho do ano de 1970 na TV Globo Rio de Janeiro, canal 4, e do período do dia 10 de setembro do ano de 1969 ao dia 27 de junho do ano de 1970 pela TV Globo São Paulo, canal 5, totalizando 221 capítulos. Ficou responsável por assumir o lugar da telenovela Rosa Rebelde e foi substituída pela telenovela Irmãos Coragem, ocupando o posto de oitava novela das 8 da TV Globo. A trama é de autoria de Janete Claire com direção de Daniel Filho e ela foi produzida em preto e branco. Uma curiosidade é que a telenovela Véu de Noiva foi baseada na radionovela de autoria também de Janete Claire, Vende-se um Véu de Noiva. É um nome que o pessoal pode até lembrar por causa do SBT. E nos papéis principais conta com atuações de Cláudio Marzo, Geraldo Del Rey, Miriam Pérsia, Regina Duarte, Beth Faria, entre outros. A trama gira em torno da personagem Andréia, interpretada por Regina Duarte, que é uma moça de família humilde que está prestes a se casar com o pianista Luciano, interpretado por Geraldo Del Rey. Porém, o mesmo tem um caso romântico com sua irmã Flor, interpretada por Miriam Pérsia. Andréia descobre no dia do seu casamento o caso dos dois e ainda nesse dia acaba por sofrer um acidente automobilístico, onde o carro de Luciano se choca de frente com o carro do piloto Marcelo Montserrat, interpretado por Cláudio Marzo. Como efeito do acidente, ela acaba com uma cicatriz no rosto, enquanto Luciano acaba por ter ferimento em suas mãos. Durante o período de hospitalização, Andréia conhece melhor Marcelo, só que ela já conhecia ele das corridas que ela ouvia pelo rádio. Por desenvolver meus sentimentos românticos pelo piloto, mas ela tem uma rival, que é a vilã Irene, interpretada por Beth Faria, que era noiva de Montserrat. E com isso, Andréia e Marcelo acabam se casando em segredo em uma cerimônia íntima, contrariando a sua mãe Helena, interpretada por Glauci Rocha, que desaprova o casamento dos dois. E Andréia, agora sob os cuidados do cirurgião plástico Dr. José Albertini, interpretado por Álvaro Aguiar, para que ela possa remover a sua cicatriz, enquanto o canalha do Luciano, ao descobrir a gravidez de Flor, resolve abandonar, fazendo com que Flor, com vergonha de ser uma mãe solteira, acabe por entregar a criança para Andréia. Porém, algum tempo depois, Flor ela acaba por se casar com Armando, interpretado por Carlos Eduardo Dolabella, ao qual quer ter filho, porém a moça descobre que não pode mais engravidar. Com isso, ela resolve pedir seu filho de volta e, com isso, Flor e Andréia vão parar na justiça para obter a guarda da criança, terminando com Andréia como guardiã da mesma. Um dos pontos intrigantes da trama é o assassinato de Luciano, que não é desvendado, o que levanta suspeita em muitos personagens da trama. Afinal de contas, muita gente tinha motivo para matar ele. Luciano ele se apaixona por Flor e tenta desmanchar seu noivado com Andréia, e chega a procurar o pai delas, que é o Felício, interpretado por Gilberto Martinho, explicando que receberam uma proposta de trabalho no exterior e por esse motivo queria romper o noivado, fazendo com que o homem ficasse bravo, pois como já fazia 10 anos de relacionamento deles, isso faria com que Andréia não tivesse mais pretendentes e falou ao futuro genro que deveria se casar e levar a moça junto. Mas o Luciano não conseguia reprimir seus sentimentos por Flor, e com isso acaba terminando com Andréia. Só que o canalha resolve abandonar Flor quando descobre sua gravidez, e como sua ambição era se tornar um pianista de fama internacional, ele aceita se casar com Maria Eduarda, interpretado por Djane Machado, a pedido de sua mãe Lourdes, interpretada por Neuza Amaral,
que também é uma pianista e promete ajudar o rapaz em sua carreira. Mas como o cara realmente não presta, ele volta a assediar Andréia, deixando seu marido furioso, e depois ele acaba por romper com Maria Eduarda de forma agressiva, fazendo com que a família da moça também ficasse com ódio por ele. Em especial o irmão dela, Sérgio, interpretado por José Augusto Branco, fazendo com que não faltassem personagens querendo a cabeça do rapaz. Isso ajuda um pouco na ensino na parte do mistério de quem matou ele. Em meio à investigação, Marcelo ele acaba por se tornar um dos suspeitos, sendo acusado pela mãe de Luciano, porém o mesmo detém o álibi de ter feito companhia a Irene, que havia ameaçado tirar a vida. E Irene, uma das vilãs da trama, com sua proximidade com Marcelo, gera incômodo em Andréia, e se não pudesse piorar, ela chantageia Dulce, interpretada por Susana Faini, que trabalha como enfermeira no hospital onde a moça iria fazer a cirurgia no rosto, para que trocasse seu prontuário de outro paciente para que não pudesse fazer a cirurgia. O pianista ele recebe uma conhecida em sua casa, ao qual a mesma pede para passar a noite ali. Enquanto a moça estava embriagada e descansando em um dos quartos, ele toca seu piano, porém por estar distraído, ele não percebe a aproximação de seu assassino, e quando ele se vira, ele toma vários disparos. Um fotógrafo que estava aguardando Luciano sentado na escada da frente consegue tirar a foto do suspeito ao se evadir do local. E com o som dos disparos, a jovem se cura do porre e fica transtornada com a cena, porém é avistada pelo porteiro com a arma do crime na mão e foge deixando seus pertences pessoais, ao qual tem sua identificação dentro, transformando ela na principal suspeita do homicídio. Nós temos ainda o dedo de Irene, e as desconfianças entre o casal principal faz com que abale a sua relação, pois Andréia acha que Marcelo só se casou com ela por culpa em relação ao acidente, e Marcelo acha que Andréia se casou com ele para não prejudicar sua carreira como piloto. No final da trama, nos é revelado quem realmente é o assassino de Luciano, e não é nenhum dos suspeitos, em sim Rita, que é a mãe de Andréia e Flor, que com ódio ao pianista ela resolve matar ele por ele ter trazido desgraça para a sua família. Que é um negócio que até interessante, né? Porque ninguém realmente sabia basicamente quem que era, né? Véu de Noiva foi uma telenovela que mudou a teledramaturgia da TV Globo e teve muita influência da telenovela da Rede Tupi de televisão Beto Rockefeller, que era um modelo novo e revolucionário na teledramaturgia brasileira. Por esse motivo, a TV Globo mudou seu modelo fracassado de teledramaturgia de Glória Magdan, baseado em países estrangeiros, com estéticas voltadas ao mundo dos castelos, focando na cidade do Rio de Janeiro, ao qual se tornaria o principal cenário da teledramaturgia brasileira. Ao lado de Daniel Filho e Janete Claire, desenvolveram a trama Véu de Noiva, baseada na radionovela de Janete Claire, Vende-se um Véu de Noiva. E uma curiosidade sobre a radionovela é que ela foi inspirada em um anúncio de jornal onde realmente estava sendo vendido um véu de noiva. O diretor-geral da Globo, que na época era o Boni, estava com certo receio com a escolha das corridas de Fórmula 1 como tema principal da novela, porém Daniel Filho conseguiu convencer que isso traria modernidade à telenovela e funcionou como um engenhoso plano da promoção das corridas no período em que o piloto brasileiro Emerson Fittipaldi estava no auge de sua carreira. Para contribuir com as corridas, até então não eram muito populares no território nacional, a produção gravou cenas em autódromos que posteriormente incluiu uma participação do piloto britânico Jack Stewart, onde também acrescentava uma referência de Regina Duarte na teledramaturgia da TV Globo, que teve como objetivo trazer a atriz paulista para conquistar o público paulista. Por volta do 30º capítulo da trama, Geraldo Del Rey pede para sair de Véu de Noiva para ir trabalhar na Rede Tupi, por esse motivo que Janete Claire resolveu criar um dos pontos mais altos da novela, que foi o assassinato de Luciano, que foi assassinado por Rita, como mencionado antes, fazendo com que a saída dele não atrapalhasse a trama. Outro ponto alto da
da trama foi a disputa entre Andréia e Flor pela guarda da criança, onde aconteceu um julgamento real. Porém, ninguém fazia ideia do resultado, fazendo com que ele fosse gravado sem corte e a tensão nos atores era real. Mas no fim quem vence é a Andréia. Ela foi também responsável pela implantação das ditas tramas paralelas nas obras de Jeanette Claire. Hoje é algo recorrente ou mesmo até essencial em qualquer trama. Mas começou com Véu de Noiva na obra de Jeanette Claire. Suas gravações foram interrompidas antes de sua grande estreia, porém, como a telenovela Rosa Rebelde já tinha o último capítulo escrito prestes a ser gravado, quando naquele ano de 1969 acontece um incêndio no prédio da TV Globo, São Paulo, Canal 5, onde era gravado a telenovela das 7, A Cabana do Pai Tomás, fazendo com que o elenco e os cenários fossem transferidos para os estúdios localizados no Rio de Janeiro, Canal 4. Surgindo o problema que a TV Globo não conseguia manter diversas tramas em produções simultâneas. No caso, era Pontes dos Suspiros, A Cabana do Pai Tomás, Rosa Rebelde e a que iria suceder Rosa Rebelde, que era Véu de Noiva. Para solucionar o problema, eles resolveram estender Rosa Rebelde, fazendo com que Jeanette Claire parasse o roteiro de Véu de Noiva, escrevendo mais 100 capítulos para a novela Rosa Rebelde. Para as gravações externas de Véu de Noiva, a logística também era complicada, pois necessitava de deslocar equipamentos pesados pelas ruas, no caso se tratavam das câmeras de estúdio RCA TK60, que também eram utilizadas na cobertura dos jogos de futebol. Com a busca de narrativa mais moderna, Daniel Filha resolve ousar em novas formas de captação e edição da novela, utilizando muito o filme Easy Rider de 1969 como inspiração para certas cenas. Além de inovações na forma de gravação, a cenografia da trama também foi inovadora ao mostrar paisagens do Rio de Janeiro, como lugares da moda, bares, boates de Ipanema, locais como a Avenida Niemeyer, a praia, o Castelinho do Flamengo, a Avenida Rio Branco e o Teatro Municipal. As cenas na casa de Montserrat, que era o personagem de Cláudio Marzo, era uma casa na região da Gávea, bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro, contava com uma decoração sofisticada, móveis confortáveis e de bom gosto, e para a área externa da casa nós detínhamos um belo de um jardim. Enquanto nas cenas na casa de Andréia, que eram rodadas na vila fictícia Vila da Saudade, localizada no bairro do Flamengo, também zona sul da cidade, enquanto o quarto dela tinha apenas 2 camas de solteiro e uma mesa de cabeceira com telefone entre elas. A casa de Luciano era adornada com toalhas bordadas cobrindo os móveis, com um piano localizado na sala e um abajur antigo ao lado da cabeceira, de uma cadeira de balanço. Para compor um novo estilo urbano das novelas, Véu de Noiva precisou apresentar figurinos mais próximos da realidade, e com isso os personagens deram adeus às roupas de época e passando a usar acessórios e roupas da moda. Como para o figurino feminino passou a ser muito comum os vestidinhos e as mini saias. E o ator Cláudio Cavalcante, intérprete de Renato Madeira, conta que vestiu praticamente a mesma roupa durante toda a trama, que era uma calça jeans azul claro, um casaco de couro curto, ou uma camisa jeans também, bota de couro ou um tênis branco, além do óculos que ajudava a caracterização de seu personagem. Presente de suas amigas, o véu de Andréia era finíssimo, ele era feito de renda com uma tiara trabalhada em pedrarias. E Véu da Noiva foi a telenovela que marcou a estreia de Regina Duarte na teledramaturgia da TV Globo, onde foi destacado pelo jornal O Globo. Na época, só mesmo Andréia traria Regina Duarte para a Globo. Muito conhecida em São Paulo, Regina Duarte iniciou a carreira na novela A Deusa Vencida de 1965 na extinta TV Excelsior. Por conta da boa atuação entre Regina Duarte e Cláudio Marzo, eles acabaram por se tornar um par romântico em outras tramas, onde eles trabalhariam juntos novamente em Irmãos Coragem de 1970, Minha Doce Namorada de 1971 e Carinhoso de 1973,
Outra estreia em Véu de Noiva para a teledramaturgia da TV Globo foi o ator Paulo José, que outrora teve seu auge no filme Macunaíma de 1969, que ele é um filme de Joaquim Pedro de Andrade que foi disputado pela TV Globo e pela Rede Tupi. Para a interpretação de Renato Madeira, Cláudio Cavalcante ele diz que esmerou para que os gestos dos personagens que era gago não coincidissem com suas falas, o que acentuaria suas dificuldades. Renato Madeira fez um grande sucesso na trama e o papel foi idealizado por Daniel Filho com base em Alessandro, um personagem epilético vivido pelo ator colombiano Lou Castel no filme Pugni in Tasca, ou em português Punhos Cerrados de 1965 de Marco Bellocchio. Ao longo da trama, Miriam Pires ela precisou substituir Mari Daniel no personagem de Mariana, e a abertura de Véu de Noiva mostra imagens de uma corrida de Fórmula 1 que foi idealizada pelo próprio Daniel Filho, que segundo ele, nessa fase da emissora, quase todas as aberturas da novela eram criadas por seus respectivos diretores. Outras eram concebidas por cenógrafos ou diretor de artes, como Ciro Del Nero. A Globo divulgou seu primeiro folhetim realista com a chamada Em Véu de Noiva Tudo Acontece Como na Vida Real, ou na propaganda impressa com o subtítulo Novela Verdade. Vinha abaixo o título da produção e era uma forma de chamar a atenção do público para a modernização da teledramaturgia da TV Globo, implementada após a saída da novelista Glória Magdan e o núcleo de produção de telenovelas, como Véu da Noiva e Verão Vermelho, ambas de 1969, a Globo passou a investir em tramas mais pautadas mais baseadas na realidade dos telespectadores. E eu posso dizer que na verdade eles acertaram muito ao mudar de novelas de época para umas novelas mais cotidianas, né? Não que as novelas de época da TV Globo não sejam boas. Dias Gomes e Janete Claire, que na época eram casados, inovaram ao cruzar a trajetória das personagens das duas novelas, como Flor, interpretada por Miriam Pérsia de Véu da Noiva. Ao procurar um tratamento para engravidar, ela foi se consultar com o médico Flávio, interpretado por Paulo Goulart, na telenovela Verão Vermelho, também de 1969, que era de autoria de Dias Gomes. A sequência foi gravada duas vezes, uma para cada novela. Uma tentativa de aproximar a telenovela da realidade contemporânea foi que Janete Claire lançou mão da participação de personagens famosas na trama, como o poeta Vinícius de Moraes e o cronista Carlinhos Oliveira, o que despertou a atenção do público jovem. E antigamente as telenovelas não tinham um dia próprio para estrear, como depois ficou pautado que elas normalmente estreariam na segunda-feira. Tanto que Véu da Noiva ela teve seu início em uma terça-feira. Algumas adaptações que existiram foi Véu de Novia de 1971, que é uma telenovela mexicana produzida pela TV mexicana Televisa. Véu de Novia de 2003, também da Televisa. Vende-se um Véu de Noiva de 2009, que é uma telenovela produzida pelo SBT, protagonizada por Dey Mesquita e Daniel Alvim, e tratou-se de uma espécie de um remake da radionovela de Janete Claire. Passando pelo elenco de Véu de Noiva, nós contamos com Regina Duarte interpretando Andréia, Roberta e Maria Célia, Cláudio Março interpretando o piloto Marcelo Montserrat, Miriam Pérsia interpretando Flor, Geraldo Del Rey interpretando Luciano, Beth Faria interpretando Irene, Cláudio Cavalcante interpretando Renato Madeira, Carlos Eduardo Dolabella interpretando Armando, Miriam Pires interpretando Mariana, Zene Pereira interpretando Dora, Neuza Amaral interpretando Lourdes, Márcia Rodrigues interpretando Tatiane, José Augusto Branco interpretando Sérgio, Enio Santos interpretando Eugênio, Glauci Rocha interpretando Helena, Paulo José interpretando Zé Mário ou José Mário,
Zilka Salaberry interpretando Cora, Djane Machado interpretando Maria Eduardo, Gilberto Martins interpretando Felício, Ana Ariel interpretando Rosa, Álvaro Aguiar interpretando Dr. Jorge Albertini, Oswaldo Loureiro interpretando Chico ou Francisco, Suzane Faini interpretando Dulce, Emiliano Queiroz interpretando Tomás, Suzana Moraes interpretando Suzana, Darlene Glória interpretando Leda, Lurdinha Bittencourt interpretando Olga, Miriam Daniel interpretando Mariana, Paulo Gonçalves interpretando Seu Lorena, Jorge Sherks interpretando Wilson e Júlio César interpretando Antônio Lopes. Véu de Noiva foi a primeira telenovela da TV Globo com uma trilha sonora pensada e produzida especialmente para a trama, com produção de Nelson Motta. Acabou por ser a primeira telenovela da TV Globo que também teve sua trilha sonora lançada em LP. Lançada pelo selo Philips ao ano de 1969, apenas em long play sob o código de 765102, vendendo algo em torno de 70 mil cópias. Seguem as faixas, com o tema de Luciano, interpretada por Luiz Essa, Teletema, Tema de Amor, interpretado por Regininha, Azimuth, Mil Milhas, interpretado por Apolo 4, Gente Humilde, interpretado por Márcia, Depois da Queda, interpretado por Roberto Menescal, Irene, interpretada por Elis Regina, Andréa, interpretada por Joyce, Azimuth, Mil Milhas, interpretado por Apolo 4, Teletema, o Tema de Amor, interpretado por Regininha e Laércio, Irene, interpretado por Wilson das Neves, a abertura que é interpretada por The Youngsters, e o Teletema, novamente, Tema de Amor, interpretada por Cláudio Roditi. Ainda nós tivemos um tema internacional na trama, que foi a música Will Catch the Sun, de Glenn Warbrough. Eu acho que é assim que se fala. Que foi lançado em compacto pela Companhia Brasileira de Discos sob o selo Warner Bros. Sob o código de 35016 ao ano de 1969. E esse compacto contava com as seguintes faixas: I Will Catch the Sun e It's Raining. E é isso, amigos. Com isso a gente encerra o último Repórter Antiquado do ano. Muito obrigado a todos que acompanharam nossos vídeos durante o ano de 2023. A gente vai entrar em 24. Ainda nós teremos 2 vídeos ainda, contando com o Redescobrindo a Música edição extra, que vai ao ar no sábado, que não vai ser o tema de Véu de Noiva, porque eu não tenho o LP, infelizmente. E ainda nós temos um Por Dentro do Acervo, onde nós iremos trazer a terceira parte do garimpo do mês de dezembro. Então, muito obrigado a todos que se inscreveram, que assistiram, que nos deram um prestígio de acompanhar nosso trabalho. E espero que tenham gostado desse tema sobre a telenovela Véu de Noiva. E com isso eu desejo boas festas, bom final de ano, que em 2024 todo mundo possa ter um ano repleto de felicidades e realização. São os votos da restauradora Antiquados ao Tempo. E sim, essa fala foi inspirada na última transmissão do Repórter Esso, ao qual o Repórter Antiquado ele foi quase que totalmente baseado no Repórter Esso da rádio. Mas é isso, amigos. Gostou de conhecer sobre a telenovela Véu de Noiva? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sair do forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Acho que nós merecemos o seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. Assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acho que nós não merecemos seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistirem essa transmissão do canal Antiquado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!